tudo bem? Eu sou Marli Olante e hoje nós vamos falar sobre expansão da consciência. O que será que é esse termo, né? Expandir consciência. Expandir significa ampliar, significa aumentar a nossa percepção diante do mundo, de tudo que acontece ao nosso redor. Expandir o conhecimento sobre nós, sobre nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Então, acho que você já disse, ou acho que você também já ouviu alguém dizendo essa frase: você não tem consciência do que você fez. Então, significa que a pessoa não sabia a dimensão do resultado daquilo que ela fez. Então, quando nós ampliamos a nossa consciência, quando nós expandimos a nossa consciência, nós passamos a nos conhecer melhor, nós passamos a refletir sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, passamos a nos conhecer melhor, a ter atitudes diferentes diante desse conhecimento. A partir do momento que a gente conhece e que a gente expande esse conhecimento e essa percepção, a percepção do que acontece ao nosso redor e do que acontece dentro de nós, nós conseguimos ter atitudes diferentes diante da vida, diante de tudo que nos acontece. Quando nós pensamos em expandir a nossa consciência, eu acho que o objetivo principal é a felicidade. Levanta a mão aí quem quer ser feliz. Eu já vou levantar a minha aqui, porque eu acho que esse é o objetivo de todo ser humano. É a felicidade, é ser feliz, é ter paz. Mas você aí do outro lado pode estar pensando, assim como eu já pensei há uns anos atrás, que a felicidade é apenas um momento, que a gente não existe esse estado de felicidade. Mas o que será que é felicidade? Eu acho que nós confundimos o que é felicidade. Porque a felicidade é uma sensação de bem-estar. Então, a felicidade, ela é possível que a gente conquiste essa felicidade e que ela possa fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Nós podemos ter um bem-estar e esse bem-estar nos causa uma paz. Eu acho que essa é a grande busca do ser humano. É a minha busca. Eu acredito que seja a sua também. Buscar ser feliz. Estar em paz, estar contente com aquilo que nós estamos vivendo, com as nossas buscas, tendo respostas. Isso é a felicidade. Nós confundimos muito felicidade com euforia, porque na verdade a euforia é aquela felicidade momentânea e é como se fosse uma avalanche. Por exemplo, se alguém passa num concurso público, então ela é tomada de uma felicidade muito grande, ela fica assim extremamente feliz. E aquele sentimento de extrema felicidade, nós chamamos de euforia. Quando a gente conquista alguma coisa que a gente quer muito, a gente também entra nesse estado de felicidade, mas de euforia, que é tudo muito forte, muito potencializado. A pessoa, por exemplo, que usa algum tipo de entorpecente, de droga, ela busca ter uma vida feliz e como às vezes ela não consegue se conhecer e se compreender, ela busca artifícios para que essa felicidade aconteça, mas ela não tem uma felicidade, ela tem os picos de euforia. Então a felicidade, ela é possível desde que nós passamos a nos conhecer, e nós passamos a nos entender e não querer também estar nesse estado constante de euforia. Existe uma lei hermética que fala sobre as polaridades, os extremos, os dois extremos. Existe uma outra lei hermética também que diz que existe um pêndulo onde ele circula de uma polaridade a outra. E às vezes a nossa vida, ela é assim. Às vezes nós estamos bem, às vezes nós não estamos tão bem.
O que nós podemos e devemos fazer é buscar justamente esse equilíbrio. É esse ponto central para que a gente tenha uma vida mais tranquila, que nós tenhamos assim uma certa paz, um bem-estar constante. Quando a pessoa está assim extremamente num polo, o polo negativo desse pêndulo, né, quando ele pende para esse lado da tristeza, da negatividade, de nada tá bom, de chegar mesmo ao ponto de ter pânico, depressão, aí é um momento que nós precisamos buscar ajuda, né? Se você estiver passando por isso, ou se um dia eu estiver passando por isso, é buscar ajuda. Existem vários tipos de ajuda e nós temos que procurar, porque nós merecemos voltar a este ponto de equilíbrio. Que esse ponto de equilíbrio não é a euforia, a felicidade maravilhosa de uma paixão, por exemplo. Nossa, ele é maravilhoso quando você conhece alguém, um namorado no início, né, do namoro, que tudo são flores. Não, nós vamos passar os desafios, os conflitos, porém, quando a gente sabe e a gente busca essa felicidade, a gente volta para esse ponto de equilíbrio. E quando nós, eu, você ou alguém estiver em desequilíbrio, que não estiver conseguindo sozinho resolver esses problemas, os questionamentos da vida, ou resolver um problema mais pontual e mais difícil e mais sério, aí é que nós buscamos ajuda. Vou citar aqui alguns tipos de ajuda que nós podemos ter e pedir, e uma delas, eu acho que assim, para mim vem em primeiro lugar quando o caso já está instalado, uma depressão, um pânico, alguma coisa mais séria que foge do controle. Eu acho que uma psicóloga, uma boa psicóloga ajuda demais a nossa vida. A gente tomar de novo as rédeas da nossa vida. Ela vai nos dar um equilíbrio, que a gente vai nos mostrar caminhos. Por isso que eu gosto muito da psicologia comportamental. Essa psicologia comportamental, ela faz com que a gente pense no nosso comportamento, é a psicologia cognitiva comportamental. Então ela faz com que você pense, que você reflita, que você entenda, então você começa a mudar as suas atitudes. Então ela é muito importante para direcionar a nossa vida nesse momento de maior estresse, de dificuldade, que a gente não consegue sair sozinha. Mas voltando um pouco, hoje eu estava caminhando e no meio do caminho tinha um rapaz vindo de moto e quando ele estava vindo, ele estava na mão dele, o sinal estava aberto para ele e de repente uma moça que estava com o carro estacionado veio de ré. Tanto a moça não viu o rapaz, quanto o rapaz também não esperava que essa moça viesse ali de ré. Quando a moça veio, rapidamente ele desviou, ele buzinou, desviou e seguiu. Então, na nossa vida, quando a gente está aprendendo a dirigir, quando nós estamos tirando a nossa carteira de motorista, nós aprendemos vários detalhezinhos de como nos comportar no trânsito, do como manusear esse carro. Então nós precisamos aprender, com essa expansão da consciência, como manusear a nossa vida. E uma das aulas que tem de direção é a direção defensiva. Porque mesmo que você esteja no caminho certo, no rumo certo, você esteja fazendo as coisas de acordo e que esteja tudo bem na sua vida, de repente acontece alguma coisa que desvia daquela aparente paz. E daí nós temos que ter várias cartas na manga para poder sair daquilo. Esse rapaz que desviou da moça, não aconteceu nenhum acidente, ele pode tomar duas atitudes ali. Ele pode ter saído dali e só levado um pequeno susto e seguido a vida em frente, ou ele pode ter ficado parado no problema. Nossa, porque aquela moça
fez isso para mim. Nossa, aquela moça deu ré e eu não vi, quase que eu bati o carro, e ficar martelando. E isso se tornar um grande problema, um grande tormento na cabeça dele. E muitas vezes é isso que nós fazemos na nossa vida. Né? Quando nós ainda não expandimos a nossa consciência para ver um monte de possibilidades, né? E ainda nós não conseguimos ter a percepção das coisas. E quando nós focamos no negativo, aí a nossa vida realmente se torna infelicidade. Aí ela torna esse lado da polaridade, que é aquele lado negativo, o lado oposto, de reclamar, de se vitimizar. Agora, quando um problema pontual na nossa vida acontece, como todos os dias, tem uma coisinha ou outra no trânsito, em qualquer lugar, no trabalho, na família, resolveu, bola para frente. Esse é um dos segredos da felicidade. Para viver bem, para ter o bem-estar, que é o que significa a felicidade, é não ficar parado naquele problema, ele resolver. O rapaz que eu dei o exemplo, por exemplo, né? Ele não bateu, não aconteceu nada demais sério, ele seguiu. E isso acontece conosco no trânsito sempre. Na nossa vida, sempre. O que é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Qual é a minha escolha? Ficar vibrando no negativo, no que poderia ter acontecido? Ou seguir em frente? Com a calma, tranquilidade e vendo o lado positivo e agradecendo porque não aconteceu nada sério. Olha a diferença. Eu lembro sempre de um exemplo que quando eu fiz terapia nesse ramo da psicologia, que é a psicologia cognitiva comportamental, a psicóloga me deu um exemplo. Uma pessoa saindo de casa de manhã, ela pisa um cocô de cachorro. Tanto ela pode ficar com muita raiva, xingar e falar, eu já comecei mal o dia. Como ela pode ter uma outra visão? Opa, hoje é meu dia de sorte. Dizem que pisar em essas cacas aí dá sorte. Volta para dentro, limpa o sapato e segue a vida. Depende muito do jeito que você quer levar a vida, do jeito que nós queremos levar a nossa vida. O foco que nós damos, no positivo ou no negativo. Qual a polaridade que nós escolhemos? Escolher essa polaridade da euforia, a polaridade do nada tá bom, do negativismo, ou o centro do equilíbrio? Acontece alguma coisa, mas vamos voltar ao equilíbrio. Outra coisa também que pode nos ajudar, outra terapia que pode nos ajudar quando a gente está precisando de uma ajuda, precisando que alguém nos ouça, nos dê um conselho, uma orientação para que a nossa consciência se expanda cada vez mais, é a ferramenta do Theta Healing. O Theta Healing também é uma cura energética. Então o Theta Healer, que é o terapeuta que vai aplicar a técnica em você, ele tem vários caminhos para te ajudar. Essa é uma terapia que surte um efeito. Mas, acima de tudo, precisa acreditar, precisa querer sair do vitimismo, querer ter uma vida melhor, precisa querer expandir a consciência. Uma outra ferramenta também muito boa é a barra de Axis. Eu também já fiz uma sessão, agora fiz o curso, que posso estar trabalhando, aplicando a barra como terapeuta, né? Aplicando barra de Axis nas pessoas. E quando a primeira vez que eu recebi essa sessão de barra de Axis, eu senti sim um grande alívio, mas eu estava aberta. Eu estava aberta para receber toda essa informação, porque a barra de Axis é uma ferramenta de expansão da consciência, onde desbloqueia as suas crenças, as suas negatividades, e você vai conseguindo se libertar daquilo que te incomoda. São apenas 2 ferramentas de terapias, né? E a psicologia, como um trabalho com uma psicóloga, né? Você está conversando com alguém, que também isso é muito importante, alguém especializado. Agora, de tudo isso, dessas sugestões, existe uma que pode permear a sua vida, sempre, que não precisa de intermediário,
que é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono fez uma grande diferença na minha vida e faz. E eu acredito que se você conhecer um pouquinho mais o Ho'oponopono, entender o que significam as 4 frases, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Se você conhecer as orações, pelo menos as 3 básicas do Ho'oponopono, que é eu sou eu, a petição ao Divino Criador, a paz do eu, já são orações que são meditações que você faz e que você vai também limpando as suas memórias negativas e você vai se liberando de tantas crenças negativas que sempre permearam a sua vida. Dá um grande alívio. Então é isso, um pouquinho só sobre o que é essa expansão de consciência. No fundo é um autoconhecimento, é a busca para um bem-estar, para viver e saber, entender que a felicidade ela é possível. E para saber e para que a gente entenda que nós não viemos aqui para sofrer, para serem felizes, para vibrar na negatividade, para vibrar, para falando mal das pessoas, para vibrar nas doenças que tem por aí. Vamos vibrar no positivo. Não vamos arrumar mais problemas para nós, certo? Então a lição de casa é essa. Vamos refletir, vamos ver o que é que nós podemos fazer de melhor para expandir a nossa consciência. Muito obrigada.